Ricardo, e aí, o que você tem aí? Vamos lá, vamos começar aqui pelo Alessandro. Ele está perguntando o seguinte, ele é lá de Goiás. Professor, se o pecado entrou no mundo por um homem, segundo ele, por que a morte de Jesus não cessou o sofrimento sobre a terra? A igreja explica isso, Santo Agostinho explica isso. Jesus, com a sua morte, tirou o pecado, né? Ou seja, a culpa, porque o pecado tem duas coisas, duas dimensões. Tem a culpa e tem a pena, né? Por exemplo, as almas do purgatório, elas já estão salvas, elas vão todas para o céu. Mas o que elas estão fazendo ali? Se a culpa do pecado delas já foi perdoada, elas estão cumprindo a pena do pecado. Porque o pecado deixa uma consequência, ele deixa um estrago, é estrago que quebra a santidade da pessoa, que deixa um vício, vamos dizer assim, na pessoa. É isso que ali no purgatório é aniquilado, entende? Então Santo Agostinho explica assim que o batismo, que retira o pecado original, né? Porque o batismo o que é? A criança participa da morte e da ressurreição de Cristo. São Paulo explica no capítulo 6 da carta aos Romanos, né? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo no batismo, entende? Mas por que ficam as consequências do pecado, as sequelas do pecado original? Santo Agostinho diz assim, porque o pecado feriu a natureza humana, né? Não a natureza só minha, sua, mas a natureza de modo geral. Então a culpa saiu, mas a consequência ficou. E aí Santo Agostinho diz assim, que Deus deixa essa consequência, por quê? Porque Ele vai saber quem é que o ama de verdade, na medida que a gente vence as consequências do pecado original, que a gente chama de concupiscência da carne, a tendência ao mal. Todos nós temos uma tendência ao mal, temos. O próprio São Paulo gemia, capítulo 7 da carta aos Romanos, homem infeliz que eu sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acaba fazendo o mal que eu detesto. Meu Deus, se São Paulo dizia isso, imagino eu, você. Entende? Então, é a realidade da natureza humana que ficou enfraquecida, machucada pelo pecado original. Mas aí, Santo Agostinho diz assim, com a graça de Deus, você pode vencer esse mal. Então, na medida que você vence o mal, vence a tentação, a sua consciência diz, faça o bem, evite o mal, e você faz o bem, porque você ama a Deus, então você passa na prova do amor a Deus, uma prova que todo mundo passou, Adão e Eva passou, os anjos passaram no céu, nós também passamos essa prova aqui na terra. Se a gente ama a Deus, o que Jesus disse na Santa Ceia? Aliás, eu acho que na quinta-feira santa, sabe, um bom exercício era você ler do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João, porque é tudo que Jesus falou na Santa Ceia, 5 capítulos. Jesus ali fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? O que é guardar os mandamentos? É não pecar, não matar, não roubar, não adulterar, entende? É não pecar. Então, na medida que você ama a Deus, você não peca. Então, se você vence as consequências do pecado original, as sequelas que o pecado original deixou, você está provando para Deus que você ama a Deus. Entende? Então, você tem mérito diante de Deus e vai viver com Deus. Essa é a explicação que a gente encontra em Santo Agostinho. Aqui sempre vem uma pergunta também, professor, e o Ramone perguntou. Falou o seguinte, ó, que um colega de trabalho perguntou para ele, quaresma não são 40 dias? Ele contou, deu 46. Aí ele justamente quer saber do juiz, por que então é 46 dias? Não, a igreja não conta 40 exato, porque o 40, gente, não é um número absoluto. O 40 é um número relativo, um número simbólico. A gente não precisa acreditar que Jesus ficou 40 dias matematicamente, aritmeticamente no deserto. Não, para o judeu 40 dias era um longo tempo. Então, é o dilúvio de 40 dias, não é 40 dias de dilúvio? Tem várias passagens na Bíblia que falam em 40 dias. 40 anos. 40 anos. Então, o 40 na Bíblia é um símbolo de um bom tempo. Um tempo que você realmente fez aquilo, né, exaustivamente. Então, a igreja não conta 40 exato, da quarta-feira de cinza
até a quinta-feira. Não, é mais ou menos, é um período de 40 mais ou menos. Professor, tem outra pergunta aqui que sempre chega, que vamos aproveitar hoje para responder. A Patrícia está perguntando o seguinte: se por recomendação médica uma pessoa não deve engravidar, ela pode tomar anticoncepcional? Bom, eu não tenho autorização aqui para dizer que pode. Por quê? Porque eu nunca vi um documento da igreja que abra uma exceção. E aí eu tenho que ser muito coerente e muito responsável com a documentação do magistério da igreja. Eu nunca li nenhuma encíclica, nem Humanae Vitae, nem catecismo, nem Código de Direito Canônico, nem nada que diga que um caso desse pode. O que a igreja recomenda é o seguinte, é o método natural. Se a pessoa não pode engravidar, então usar o método Billings, o método da ovulação. Ela identificar os dias em que ela é fértil, pelo muco uterino que o útero produz, e evitar o ato sexual nesses dias. Né? É uma explicação bem rápida. A gente sabe que a vagina é ácida. O espermatozoide não consegue chegar vivo ao óvulo nos dias em que a mulher não é fértil, ou seja, os dias em que ela não está ovulando. Os dias em que a mulher está ovulando, o útero produz uma substância alcalina que neutraliza a acidez da vagina, então o espermatozoide consegue chegar vivo até o óvulo e fecundar. São 4, 5 dias por mês, mais ou menos, né, que isso acontece. Agora, quem quiser aprender a usar o método, usa aí o Semplafan, né, o Centro de Planejamento Familiar. Aqui na Canção Nova mesmo tem gente especializada nisso, como a Bia, né, o Marquinhos, sua esposa, que orienta as pessoas sobre isso. Pelo Twitter aqui, professor, o Almir perguntando o seguinte: se existe alguma restrição entre a adoração da Quinta-feira Santa e a adoração que é realizada em outros dias? O rapaz está querendo saber o seguinte: Twitter 150 caracteres, a gente tem que interpretar a pergunta. Quinta-feira da Paixão e Sexta-feira da Paixão, se adora Jesus Eucarístico? Adora. Jesus Eucarístico está ali. Claro que não tem missa na Sexta-feira Santa. É o único dia do ano litúrgico que não tem missa. Por quê? Porque a igreja celebra liturgicamente a morte de Cristo. Desde a quinta-feira, da missa do lava-pés, após a missa do lava-pés, que o Cristo, né, é levado lá para adoração no sacrário, até a missa da vigília pascal. Bom, o Cristo está vivo no sacrário? Está vivo no sacrário. É hóstia, ou seja, vítima oferecida em sacrifício, vivo. Então, pode ser adorado de qualquer jeito. Na Sexta-feira Santa, ele está vivo ali. Só que liturgicamente, a igreja não celebra a ressurreição. Então, não pode celebrar a missa, porque a missa pressupõe, quando o padre consagra, você celebra paixão, morte, ressurreição e ascensão do Cristo ao céu. A igreja não quer celebrar isso liturgicamente. A igreja quer que a gente pare, para quê? Para meditar na paixão e na morte do Cristo. A ressurreição na vigília pascal. Então, a adoração deve acompanhar esse sentido. Na Sexta-feira Santa, a adoração, então, deve ser aquela adoração do Cristo padecente, do Cristo sofredor, da hóstia oferecida em sacrifício, que está ali vivo no altar. Entende? E no sábado, aí, a adoração no sentido do Cristo ressuscitado. Quer dizer, a importância da liturgia é isso, ela tem um sentido que a gente deve acompanhar. E na sexta-feira é o único dia do ano que tem a adoração solene na Santa Cruz, né, professor? Sim, a liturgia da adoração da Santa Cruz. E não é adoração do madeiro da cruz. É para entender. O Cristo morreu em forma de cruz. Então é a adoração do Cristo pregado na cruz. Fala-se adoração da cruz. Mas pressupõe o quê? Pressupõe o Cristo na cruz. Muita gente pensa que é uma expressão errada. Não é uma expressão errada. Entende? É a adoração do Cristo no crucifixo. Aliás, Ricardo, eu aproveito para dizer uma coisa muito bonita que eu li hoje, né? Aquele bispo que é daquela associação São João Vianney, o Dom... Ifan? Isso. Ele disse uma coisa maravilhosa no artigo dele sobre essa questão de retirar o crucifixo, né? Ele diz assim: até no hino nacional está a cruz. Por quê? Porque o nacional fala do lábaro. O lábaro que ostenta as estreladas. O que é esse lábaro?
Ele lembra. O lábaro significa aquele estandarte que o Constantino usava, onde tinha a cruz, onde ele venceu a batalha contra o Maxêncio e se tornou imperador supremo. Tanto assim, o bispo cita que lá em Roma, do lado da estação Termini dos trens em Roma, existe o famoso lábaro. Lábaro de Constantino. O que é? Aquele estandarte do Constantino com a cruz. Quando o Constantino teve aquela visão, né? Inox signo 20, sobre essa cruz vencerás, e o Constantino mandou colocar a cruz. E aí ele lembra uma coisa que eu até escrevi aqui. Olha o que existe no hino nacional. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. O que é o cruzeiro? A cruz. Até as estrelas fizeram uma cruz em cima de nós. E agora nós queremos tirar o Cristo da parede. Achei fantástico o artigo que esse bispo escreveu. Como é que é o nome dele mesmo? Dom Rifan. Dom Rifan é da... Ele é bispo de Campos, Associação São João Maria Vianney, Pio X. Olha, fiquei encantado com a explicação que esse homem deu. Até o hino nacional tem a cruz. E agora, será que nós vamos tirar essa imagem do cruzeiro resplandece também do hino nacional? Será que nós vamos tirar o Cristo do Corcovado? Será que nós vamos tirar os nomes das nossas cidades que tem cruzeiro? Na cidade de pertinho nós chamamos de cruzeiro. Cruzeiro quer dizer cruz. Não é? A gente está falando de Semana Santa, de cruz. A cruz é o símbolo da nossa libertação, da nossa fé. Então nós temos que preservá-la. O nome correto é Administração Apostólica Pessoal São João Maria Administração Vianney. Apostólica São João Maria Vianney de Campos. Parabéns pela matéria que o Dom escreveu. Ele sempre escreve os artigos. Eu não sabia, por exemplo, que lábaro significava isso. Aprendi agora. Aliás, eu vi uma outra explicação também, Ricardo, para ver que a gente está falando nisso, Semana Santa tem a ver com cruz, adoração da cruz. Eu vi também uma matéria muito bonita essa semana, sobre essa questão da retirada de crucifixos, porque a gente tem que ficar ligado nisso, gente. É o símbolo da nossa fé. Nós usamos a cruz aqui no pescoço. Será que um dia alguém vai querer arrancar essa cruz aqui do meu pescoço? Não sei, Ricardo, vai continuar assim. Uma moça lá na companhia aérea britânica, a British Airways, não é? Foi punida, demitida, porque estava usando um crucifixozinho aqui no pescoço, na Inglaterra. Não é no Irã, nem no Iraque, nem na Arábia Saudita. Não é? Então, sabe, eu vi uma outra matéria muito interessante, que eu vou lendo essas coisas, inclusive assim, engraçado, quem foi que pediu para o tribunal lá do Rio Grande do Sul para tirar os crucifixos? Foram os judeus? Não. Foram os muçulmanos? Não. Foram os protestantes? Não. Espera aí. Então as outras religiões não estão contra o crucifixo. Quem é que foi que para pedir? Foram duas lésbicas. Então o autor do artigo estava dizendo assim, vejam, as pessoas das outras religiões não estão ofendidas com o crucifixo na parede. É quem não aceita a doutrina católica, e às vezes até católico, que quer arrancar o símbolo da verdade, da justiça, do amor, da paz, que é o que o Cristo na cruz representa. Não é? Então, isso tudo também é significativo. Isso aí. Professor, o Glauber Rocha mandou aqui alguns e-mails, está falando o seguinte, que ele tem 27 anos, é católico e feliz, mas muitos parentes e amigos dele são evangélicos. Ele quer saber o seguinte, que os parentes e amigos sempre vivem recriminando ele, dizendo que ele está perdido, que ele está um pouco louco, que a fé dele está um pouco confusa e tal, e pede do senhor um conselho. O que ele deve fazer? Ouvir, não dizer nada, ficar guardando isso tudo? Ele fala, me ajuda, professor. Ele mandou hoje uns 10 e-mails aqui, professor. Saber. Olha, como é que ele chama? Glauber, né? Glauber, a gente não pode brigar por causa de religião, muito menos dentro da família. Religião se respeita, né? Meu pai dizia assim, futebol e religião não se discute. Cada um tem a sua, e você tem que respeitar. A gente pode dialogar sobre religião, pode,
né? Eu me lembro quando eu era cadete nas Agulhas Negras, a gente morava assim, 8 cadetes em cada apartamento, tinha um que era espírita, tinha outro que era protestante, eu era católico, e a gente, amigo, né? Amigo não briga, né? Ele colocava as razões dele, eu colocava a minha, o outro colocava a razão, e vamos que vamos. Daqui a pouco nós estávamos todos jogando futebol juntos e fazendo as atividades juntas, não tinha problema. A gente tem que, o seguinte, primeiro, se respeitar. Respeite a fé do outro. Respeite a fé do outro. É uma coisa sagrada, é chamada liberdade religiosa. Agora, seguinte, não aceite também que, assim como você deve respeitar a fé do outro, não aceite também que o outro desrespeite a sua. De vez em quando eu recebo uns e-mails mal criados em cima de mim, que eu vou para o inferno, porque eu estou ensinando heresia aqui pela Canção Nova. Eu digo, meu amigo, você é cristão como eu? Vamos celebrar aquilo que nós acreditamos e vamos deixar de lado aquilo que nos divide. É o que o Papa tem pedido. Para de me ofender. Você não vai mudar a minha fé. Não é você que vai julgar se eu vou para o inferno ou não, é Deus. Então para de falar bobagem. Vamos nos unir naquilo que você acredita no Cristo, eu também acredito. Você acredita na Bíblia, eu também acredito. Você acredita no Pai, no Filho e no Espírito, eu também acredito. Vamos nos amar naquilo que nós acreditamos. Entenderam, gente? Eu quero repetir mais uma vez o que o Papa João Paulo II falou na encíclica dele, Ut Unum Sint. Ut Unum Sint, que todos sejam um. O Papa diz, se nós cristãos ficarmos brigando, nós, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, nós ficarmos brigando, vocês sabem quem é que vai dominar o mundo? É quem não acredita em Deus. Entenderam? Nós que somos cristãos, vamos ficar rasgando a túnica inconsútil de Cristo, aquela túnica de Cristo que não tem costura. Vocês sabem quem é que vai mandar o mundo? Na mídia, na educação dos nossos filhos? Os que não acreditam em Deus. Porque quem briga se divide. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos unir. Mesmo com as nossas diferenças. Mesmo com as nossas diferenças. Não é? A gente sabe, por exemplo, que os irmãos protestantes não aceitam o culto aos santos, não acreditam que tem santo no céu, não veneram Nossa Senhora. Tudo bem, meu amigo. Respeito você. Agora, deixe eu viver a minha fé com a minha liberdade religiosa, com que eu deixe você viver a sua. Nós temos que pregar isto. Isso é convivência pacífica. Nós estamos num mundo de pluralidade. Ok? Professor, outra pergunta aqui, ó. Marcelo Oliveira falou que é católico e ficou sabendo que a religião católica surgiu 70 anos depois de Cristo. Isso é verdade? Ricardo, a gente tem que dar risada. E essa risada minha não é deboche nem cinismo. Meu Deus, quem que fundou a fé católica foi nosso Senhor Jesus Cristo, que chamou Pedro no ano 31, ele deve ter morrido no 33, chamou Pedro e disse, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Olha, qual é a igreja instituída em cima de Pedro e dos sucessores de Pedro, que são os papas, e dos sucessores dos apóstolos? Qual é a igreja que tem isso? É a igreja católica. Então a igreja católica foi fundada por Cristo. Agora, qual é o embasamento para dizer que essa igreja foi fundada em 70? Aí tem outros, não, a igreja católica foi fundada por Constantino no ano 313. Nada disso, gente. A igreja católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Pedro e os apóstolos, Mateus 16, 17 seguintes. Outra aqui, ó, falando sobre penitência. A Palona, pelo Facebook, falando assim, ó, estava fazendo penitência de carne, 40 dias sem comer carne, mas porém, sem querer eu comi carne. Tenho que me confessar? Ah, que nada. O que você fez, você já alegrou o coração de Deus muito. E se você comeu carne sem perceber, esqueceu, você não cometeu falha nenhuma, porque ninguém comete um erro se não faz aquilo voluntariamente. Entende? Se pesar na tua consciência, após a confissão, conte para o padre, ó padre, eu fiz isso, mas não carregue isso como um pecado. Não, Deus ficou muito feliz de você ver fazer essa penitência difícil que você fez. É isso aí. Outra pergunta simples aqui, professor, mas ele está querendo saber, o Francisco Souza, se diácono pode receber confissão? Não, de jeito nenhum. Diácono não pode confessar ninguém, não pode celebrar a missa, não pode ministrar a unção dos enfermos. O que o diácono pode fazer? Pode fazer batismo, casamento, né?
fazer bênção nas casas, bênção de objetos, né? Exposição do Santíssimo, bênção do Santíssimo, mas o diácono não pode, né, ministrar a crisma, a celebrar a Eucaristia, confissão, unção dos enfermos. Outro está perguntando aqui, professor. O que significa, Wesley Michel, oitava pascal? Oitava pascal são os 8 dias depois da Páscoa. Existe também a oitava de Natal. O que é essa oitava? São 8 dias onde a igreja continua celebrando a festa. Então, veja bem, a festa da Páscoa não é só no domingo. Todos os 8 dias depois da Páscoa, continua Páscoa. Você pode dizer a uma pessoa Feliz Páscoa, 3 dias depois da Páscoa. Assim como você pode dizer Feliz Natal, 5 dias depois do Natal. Porque depois do Natal tem a oitava de Natal e depois da Páscoa. Por quê? Porque são as 2 festas mais importantes do ano. Natal, o Cristo nasceu. É a salvação. E a salvação se consumou na Páscoa. Então a igreja quer que a gente celebre bastante tempo. Os judeus não celebravam o casamento 7 dias? Então. A menina está perguntando aqui também, olha. Cristiane Barbosa, ela queria uma explicação, você tem como se eu dar essa explicação, a respeito do calendário litúrgico, como se define as datas? No começo do programa que o senhor falou. Então, a primeira data sempre é fixada, né, no calendário gregoriano. Aí havia o calendário juliano, depois o Papa Gregório estabeleceu o calendário gregoriano. A primeira data é a data da Páscoa. Só que a data da Páscoa, ela é uma data variável. Por quê? Porque a data da Páscoa é baseada em termos da lua e o calendário em termos do sol. Por que a igreja fixou a Páscoa em cima da lua? Porque a igreja quer manter o costume judeu. Ou seja, os judeus celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, já expliquei. Só que o 14 de Nissan é o calendário da lua, que não coincide com o calendário do sol. Então, o que acontece? O 14 de Nissan, num ano, ele pode cair no dia 30 de março, no outro ano pode cair no dia 2 de abril, então é uma data variável. Então, o que a igreja faz? Primeira coisa que o calendário nosso, veja a nossa raiz católica, o nosso calendário é católico, foi fixado pelo Papa Gregório. Esse calendário que nós usamos hoje. Então, por que muda a Páscoa todo ano? Porque nós seguimos, a igreja fixa a data da Páscoa. A partir da data da Páscoa, você marca todas as datas móveis do calendário. Então, 40 e tantos dias antes de Carnaval, quarta-feira de cinza, etc. E tem também as datas depois, né? As outras festas. E as datas fixas continuam. Natal, 25, 1º de janeiro, entenderam? Então, é porque a data da Páscoa é variável. Sorteio, Ricardo. Quem ganhou hoje foi a Marcelina Célia Santos de Almeida. Parabéns. Igaratinga, Minas Gerais. Foi a primeira que se associou pelo débito automático. Parabéns. Eu vou para casa. Nós agradecemos. Os Dogmas da Fé, um livro do Padre Jonas, Maria, Mulher do Gênesis e Apocalipse, e o livro do Padre Roger, João Paulo II, Uma Vida de Santidade. Não avisar de novo para quem está nos acompanhando a partir de agora, que a Canção Nova está com a promoção, começou ontem e vai até dia 2. Todos os produtos do Davi, 30% de desconto. loja.cançãonova.com e pelo telefone 12 31 86 2600. E nesta noite, daqui a pouquinho, 11h30 a 3 horas da manhã, vai ter uma vigília de adoração rezando pela campanha. Então você é convidado a participar da programação da Canção Nova. Beleza. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Vocês de casa, muito obrigado a vocês de toda a equipe aqui do programa que me ajudaram até agora, os câmeras, né? Ellen, Priscila, lá pessoal da ilha, entende? Ricardo, quer dar alguma informação aí? Não? Só estão conferindo aqui, olha, que ela começou hoje a promoção e vai meio-dia e vai até sábado, dia 31/3. Beleza. Então você, a partir de 1º, os preços voltam para o valor antigo. Então aproveite aí para... Aproveita a oportunidade para você adquirir os produtos com preço melhor e ajudar a campanha da Canção Nova, ok? Quero pedir aos nossos queridos sacerdotes que nos acompanham, diáconos, até quem sabe algum senhor bispo, que nos dê a bênção, né? A bênção sacramental que pode ser recebida assim à distância, né? Não é sacramento, mas que depende da nossa fé. Se você tem fé, a bênção chega até você.
Então vamos pedir, por intercessão de Nossa Senhora, intercessão de São José, né? Que essa bênção sacerdotal chegue a cada um de nós, trazendo saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.